Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vinda! A gente está de volta com o podcast Bastidores, onde a gente está analisando agora nessa temporada o seriado The Chosen. E a nossa proposta aqui, você já sabe, você já está nos acompanhando há algum tempo, né? É a gente desenvolver realmente um olhar crítico por detrás das cortinas. Entender o que está nas entrelinhas, o que a gente pode absorver para nossa prática diária, nossa vida cristã. E esse seriado tem muito para ensinar. Tem muitos exemplos, situações que a gente consegue se colocar, que a gente consegue analisar e aprender aí, né, nessa nossa jornada da vida cristã. De maneira especial, hoje nós vamos analisar o episódio 2 da segunda temporada, Eu Vi Você. E aí, além da sua companhia, tô muito bem acompanhada aqui também, né? Moisa, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Betina. Obrigado. Sempre um privilégio e um prazer estar aqui. É bom estar contigo pra gente construir juntos aí essa ideia, né, desse episódio e o que a gente pode aprender com ele, esse é o nosso projeto, né? Sim. A gente analisar materiais audiovisuais que pregam o evangelho. Essa é a ideia. Quais são as estratégias que usam, do ponto de vista da comunicação, Por iluminação, quê? cenário, porquê, né, roteiro. Exato. E também questões teológicas, né? E o impacto que causa na gente. Por isso, os nossos convidados, né, Moisa? Apresenta pra gente hoje. Exatamente. A gente tem dois excelentes convidados, excelentíssimos, eu diria. Primeiro que eu falar aqui da Gabi, minha amiga. Bem-vinda, Oi, Gabi. gente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito Oi, Gabi, feliz. bem-vinda. Gabriele Castro, ela é cantora. Ok. E também participa do grupo Margem Norte. Exatamente, né, da Gravadora Novo Com a Gravadora Tempo. Novo Tempo. Bacana, bem-vinda, Gabi. Obrigada. Com a gente também o pastor amigo nosso, Alex de Oliveira. O pastor Alex, ele é diretor de comunicação, líder de comunicação e líder de jovens na região sul do Rio Grande do Sul. Lá no... Onde a gente fala barbaridade, Tchê. Tchê. Um prazer estar aqui com vocês. Oi, Um pastor. Oi, Betina. Um oi Bem-vindo. para os nossos amigos que estão conectados com a gente. É muito bom ter a sua companhia aqui. Tamo junto. Legal, Vamos legal. aventurar nesse bate-papo aqui. Legal. Cada episódio uma descoberta, várias lições, né, Gabi? Com certeza, eu tô empolgada pra falar desse, gente. Gosto muito da segunda temporada. Acho que é a minha favorita até agora, a segunda temporada. Porque ela fala bastante dos discípulos, né? Mostra ali a convivência deles. Eu gosto muito, muito, muito. Legal. E a gente percebe nesse episódio em especial as pessoas ainda se aproximando, né? Formando time ainda, né? Chegando a gente vendo as diferenças, montando o time, né? Eles começam ali, daí já começam a evidenciar as diferentes personalidades de cada um, e eles ainda estão chegando aos poucos, então estão se conhecendo, então tem esses atritos, né, de convivência, e ali eu acho engraçado, eu acho bem, bem peculiar, assim, eu chego a dar risada na série, porque eu fico, olha como eles são, tipo, completamente diferentes, estão discutindo tudo para levar a melhor mensagem, né, tudo para ajudar Jesus. Mas eles ficam presos nas coisas pequenas e Jesus tá tipo, não, tá tranquilo, tá tudo certo, espera um pouco, relaxa. Presos neles mesmos, né, Gabi? Pastor, o que mais lhe chamou a atenção nesse episódio em especial? É o momento como a maneira como Jesus lida com cada um deles. Né? Nessa diversidade, nesse jeito de cada um ser. Jesus deixa claro que eles fazem parte daquilo que vai acontecer. Eles fazem parte do corpo do Senhor, então eles estão ali, Jesus os trata de uma maneira muito, muito humanizada, mas deixa claro que eles fazem parte de um todo. Eles são parte daquela equipe. Jesus vai trabalhando isso no coração de cada um deles. Isso é muito legal, me chama bastante atenção. Legal. Moisa, você, o que você achou desse episódio? O que você gostou mais? Eu gosto de tudo nesse episódio. Esse episódio é lindo, né? E não quero adiantar a conversa aqui, né? Mas assim, ele começa... na verdade, praticamente todo episódio tem dois começos, né? Um antes da vinheta e um depois da vinheta, né? Antes da vinheta a gente tem ali uma introdução do que vai tratar tal, e depois a vinheta realmente começa, né? De forma cronológica, né? A história. E essa parte depois da vinheta é muito legal, porque assim, né? Para quem é metido a cinéfilo, né? Que gosta de consumir esse tipo de material, a gente percebe que o diretor ele gosta de colocar alguns temperos ali na série, né? Ele brinca muito com comédia, ele brinca com romance, ele brinca com aventura, né? Eu já comentei ele outra vez do Zelote, né? Sim. Que pratica parkour, que ele corre, né? É quase que o James Bond da galera ali, né? e nesse daqui, a gente começa o episódio numa pegada meio western. Num clima meio bang, como a gente fala no Brasil, né? Você vê ali os enquadramentos, eles ali que estão na verdade estão discutindo primeiro ali, Pedro e alguns deles,
como sempre, né? Como a Gabi falou, né? Discutindo sempre, né? Sempre, né? Meu O que Deus eles do mais fazem nessa temporada mais É fazem. discutir. Gente, eu adoro, é muito engraçado. E eles estão ali, né, naquele, dele a pouco a câmera mostra, e de novo, né, é um enquadramento totalmente bang, né, de faroeste. Filmes de Velho Oeste. E começa a chegar alguém ao fundo, naquele deserto, aquela imagem meio Eles ficam, distorcida, meu Deus, né? quem é? E eles vão ali, quem que é, né? E vai ser o Felipe que vai chegar, né? E daí é muito bacana, porque daí essa tensão é quebrada por um Felipe todo paz e amor, meio bicho grilo, né? Good vibes, assim, né? Chega quebrando paradigmas, assim, né? Tipo, Então, assim, pra mim é maravilhoso isso, né? Essa mistura de estilos, né? E de novo, né? O diretor agora ele tá um pouco mais à vontade, né? Aham. E a gente começa a ver ele brincar um pouco mais com esses formatos e estilos a partir agora da segunda temporada. Uhum. E pegando já essa cena, né, do Bang Bang ali, né, do Velho Oeste, Aham. a gente percebe ali, pastor, que eles estão numa preocupação gigantesca com quem vai se aproximar de Jesus, né? Na verdade, eles ainda não entenderam o que eles estão fazendo ali, né? Há uma Qual que é o papel uma disputa deles? muito grande ali, né? Tutorial, né? Então, né, calma aí, meu território, quem que tá chegando, o que que vai trazer, o que vai fazer. Então tem esse conflito ali, a gente percebe isso, né, bem claro. Com certeza, naquela época era muito normal pessoas seguirem alguns líderes, né? Os rabinos, isso era bem cultural, era normal. Então você vê, por exemplo, o próprio João Batista. João Batista está pregando no deserto e uma multidão lá. E João ele chega a dizer assim, olha, aquele que vai vir depois de mim, ele é maior do que eu. Sim. Ou seja, rapaz, ele vai ser o rabino, o nível dele vai ser superior. E é justamente começa a acontecer, Jesus começa a trabalhar com um grupo, com uma minoria, e essa minoria começa a se tornar uma maioria, né? Então quando a gente vê Pedro, a gente vê Felipe, a gente vê Mateus, a gente vê toda essa gurizada, essa juventude, né? Esse time, as jovens ali também. Que é muito legal porque é um grupo de jovens. né? E Jesus era um jovem, Sim. né? Eu gosto de pensar, na verdade, Jesus estava aí dos seus 30, 33 anos. Sim. E Jesus agora como rabino, ele está trazendo a palavra de Deus à tona, né? Ele está trazendo a palavra de Deus à tona. Só que aí o grupo começa a se formar, né? O bando, né? A juventude hoje gosta de andar em bando, né? o famoso bonde, né? O bonde e tal, esse processo. O bonde de... Então é muito normal, Betina. Nossos telespectadores dizem isso. Era normal naquela época acontecer isso. Só que com Jesus foi diferente. Começou a chamar muita atenção, porque o jeito de falar era diferente. O tratamento era humanizado, né? Tava centralizado no reino de Deus. E esse... Quem vai aparecer mais, né? Ó, eu aqui, eu ali. Esse, Jesus, não esquece que eu tô aqui, né? Não esquece que eu existo, eu sou Pedro. Ó, Jesus, eu sou Celote, eu sou um cara treinado aqui na faca, aqui e tal. Não esquece de mim, né? Partindo daquela premissa de que quem não é visto não é lembrado. É o time de Jesus. Sim. E sabe o que eu acho bem interessante, pastor? A gente puxando aí nessa primeira cena, né? Da chegada de Felipe ao grupo... Felipe, o Moisa falou, né? Chega muito paz e amor, né? Mas ele chega entendendo quem é Jesus, Sim. né? E os outros ali ainda não. Parece que eles ainda estão ali naquelas disputas, como você acabou de falar pra gente, né? Disputas muito pessoais, eu quero ser visto, eu quero ser lembrado. Mas Felipe chega com uma irreverência, quebrando isso, né? Quebrando esse clima tenso que eles estabelecem por conta de estarem apegados, a gente percebe, às crenças deles, né? Aos interesses deles. E o Felipe chega, gente, não é nada disso. E daí André, né, que vem correndo e abraça ele, né? O nosso amigo justamente entra em cena para mostrar isso. Seja você do jeito que você é, mas seja de Deus. Isso. Né? Seja você do jeito que você é, mas seja de Deus. Seja um discípulo de Deus. Mas assim... Você pode rir, Sim. Você pode dar gargalhada. Tá daqui tudo a bem pouco, ser alegre, né? Uma piadinha, volta e meia. A gente inclusive vê uma piadinha sendo soltada ali por ele. Gente, a gente tem que ser feliz, né? E a gente percebe o Jesus nesse episódio também leve. Porque até então você vê os discípulos ali, eles discutindo, mas tudo pra tentar levar o melhor pra Jesus. E eles ficam, tem que me comportar assim, tem que estar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles ficam tudo muito... presos a esses detalhes que são irrelevantes, né, pra Jesus. E daí chega Felipe lá, tipo, gente, isso é outra coisa. Daí você vê nitidamente no momento o ponto de interrogação na cabeça deles. E fica assim, Como assim? Negócio. A intenção era boa, mas a prática não era. Exatamente. Sabe o que a Gabi falando me chamou a atenção, me lembrei uma coisa aqui. Eles querendo mostrar o melhor deles para Jesus. Sendo que eles foram escolhidos por Jesus, porque Jesus os conhecia. Exatamente. Né, nas qualidades e nos defeitos. E eles querendo esconder, né, quem eles eram, para mascarar
uma personalidade ou um comportamento que Jesus sabia que não existia. Pra evidenciar suas qualidades, né? Exatamente. Exatamente, ou exaltar algumas qualidades, né? O próprio Pedro, né? É engraçado assim, a atuação do ator, né? Você vê que o tempo todo ele tá assim, né? Bombadão, né? Grandão, né? Tá grandão. Ele é o líder. De uma maneira que ele mostre mais, né? Porque assim, ele faz questão de se impor, né? E essa tentativa humana nossa de querer se mostrar, de apresentar para Deus aquilo que de melhor a gente acha que tem, mas na verdade o nosso melhor é Ele, né? Ele em nós, né? Você falou agora, Moisa, de um aspecto bem de semiótica mesmo, né? A imagem que Pedro passa, né? Então, a postura dele, o comportamento dele, mostrar o braço, levantar a cabeça. Então, tudo isso já é para impor uma imagem... De que ele é um protetor, de que ele é um líder, de que provavelmente... Spoilers à parte de novo, mas que provavelmente ele vai ser o cara que vai cortar a orelha do soldado, pra gente entender isso. Então, o diretor vai levando a gente para esse caminho, né? E ele vai dando essas evidências. O que é maravilhoso, né? Porque você vê todos eles muito distintos, né? E quando a gente, pelo menos eu, né? Falando de mim, quando eu era criança e lia as historinhas da Bíblia, eu tendia a achar que todos eles eram muito iguais, né? Sim. Né? Os 12 ali eram homens barbudos, né? E pescador, tinha um advogado, tinha um médico, mas era todo mundo muito igual. Um trava-língua aqui, um trava-língua. Levava a gente para isso. E essa série leva a gente a entender que não, que tinham muitas suas diferenças ali, gritantes, né? Que é maravilhoso. Mas eu acredito, Moisa, que não era só quando a gente era criança que a gente lia as historinhas e tinha essa percepção. Hoje ainda, quando a gente lê a Bíblia, pelo menos eu tinha essa percepção de que eles eram todos muito iguais. Né? Apesar de serem de profissões, digamos assim, diferentes, de alguns contextos diferentes, salvo alguns personagens que a Bíblia apresenta um contexto muito diferente, né? Mas eles ali, a maioria pescador, vivendo naquela comunidade, a gente tende a acreditar que eles tinham personalidades iguais. De repente a gente vai lendo o texto bíblico e vai vendo um se destaca aqui, outro desponta ali, mas daí o The Chosen traz pra gente essa ideia do perfil mesmo, né, da personalidade. Exatamente. Esse que é o legal, né, porque o The Chosen traz uma coisa visual, mais palpável, né, de descrever um pouco das personalidades. Então você vê Pedro e André, desde a primeira temporada, eles estão sempre correndinho, né? Tipo, Pedro é sempre muito na prática. Ele tá sempre ou ofegantezinho, ou ele chega com o cabelo assim, sabe? Ele tá sempre assim, movimentos muito rápidos, e ele tá sempre correndinho. Daí eles parecem, igual você estava comentando anteriormente, eles parecem duas crianças, né? Sim, eles ficam assim, Jesus, já fizemos isso pra você, tá bom? Eles ficam assim, já fizemos isso. Eles saem correndinho, os dois, assim, tipo, a dupla dinâmica, assim, você vê muito essa questão. E daí você já vê o contraste, né? Tipo, o Mateus já mais silencioso, mais contido. E é muito legal ver essa... E aqui, Gabi, eu acho que tem uma coisa bem legal. Cada um deles traz a sua bagagem de vida para viver essa experiência com Jesus, né? Por exemplo, Pedro Mois comentou aqui. Ele era um zelote. Aquele perfilzão dele que é apresentado nesse episódio é o perfil de alguém que tinha que ter essa postura, né? Tinha que viver isso. Então, ele está trazendo a sua experiência, ele está trazendo a sua bagagem para viver aquela experiência com Jesus. Mas Jesus olha assim, isso é legal, mas aqui pode ser um pouco diferente. A gente pode mudar algumas coisas para se tornar mais assim significativo, tal. Mateus é a mesma coisa. Mateus, ele, pagou a conta, não pagou, vou te mandar pro Serasa, né? Vai Serasa diretamente, né? Ele vai fazer isso no episódio lá na frente. Sim. Né? O papai dele vai pro Serasa lá aí você tem que ver depois, né? Tem que ver depois. Spoiler. Segura aí, mas sabe, é isso, a gente traz, e como discípulos a gente traz o nosso jeito de ser, tal, mas Jesus nos remodela, Jesus não nos faz ser o diferentão, mas ele mostra assim, você pode ser quem você é, mas usando essa perspectiva nova aqui, né, o evangelho. Você não precisa ser o diferentão, mas a sua diferença cabe aqui. Isso. Vem cá. Vem Ela cá pode comigo abençoar que eu esse quero te ambiente ajudar. aqui. Exatamente. Se você não se encaixa no mundo, você se encaixa com o reino. Exato. Mas você se encaixa em Cristo sempre, né? Você tá inspirado hoje. Frases de efeito, né, pastor? Olha só. Tem que registrar tudo Moisa também é depois. cultura, né, Moisa? Gente, mas tem um momento, depois que Felipe passa por aquela cena de Velho Oeste ali, né, Moisa? Que ele tá chegando, ele desconstrói o grupo, né? Quebra os paradigmas, ele vai pra perto do grupo depois. E aí, Mateus começa a fazer alguns comentários. Mateus chega
E eles estão todos sentados ali. Acho que Felipe tá sentado no chão, meio que cochilando. Tá meio jogado, assim. E os outros são todos em pé, olhando para aquela criatura diferente que chegou, né? Tão leve, Ele tá estabacado no chão, literalmente. E daí Mateus chega e alguém pergunta quem é Mateus ou apresenta Mateus e Pedro faz uma brincadeira de muito mau gosto ali, né? A gente pode dizer que Pedro cometeu bullying ali com o Mateus, né? E na hora Felipe percebe. Essa sensibilidade de Felipe, ao perceber como o menor no grupo, em termos de influência, digamos assim, né? Está sendo sufocado ou sobrecarregado pelos outros, e isso é muito interessante. Isso acontece no dia a dia, né? Cada um de nós, nós temos a nossa história. Nós temos a nossa própria narrativa, né? Que nos marcou de uma maneira totalmente positiva, mas que não construiu muita coisa também. E a gente vê isso acontecendo justamente ali com Mateus, nesse bullying, né? Que acontece ali no processo. E Felipe percebe isso. Né? Ele vai lá e ele valoriza, né? Ele dá aquela atenção exclusiva para Mateus que ele não tinha antes. É porque Mateus, é o que a gente está comentando. Todos os discípulos são muito diferentes, né? Sim. Mas Mateus, ele é tipo, mais diferente Realça ainda do que os outros. E tudo que é diferente, tudo que é estranho, que nos remete à estranheza, a gente tende a tá errado, a se afastar, exatamente. E daí Mateus sofre esse bullyingzinho. E o legal é que o Felipe, como ele já entende Jesus, ele já tem outro olhar, outra perspectiva, né, sobre a situação, entanto que ele acolhe o Mateus. E depois desse acolhimento, Mateus consegue se abrir para ele, o que é impressionante, porque até então, desde a primeira temporada, ele não fala nada, ele não se expõe, ele não se abre, e ali ele encontra, tipo, de certa maneira, um porto seguro, uma né? segurança para poder falar, né? Tanto que tem uma cena que tá os dois afastados, né? E ele pega o machado? Acho que é o machado. E ele faz um círculo, né, no chão. Esse aqui são as pessoas, todo mundo. Daí ele faz um ponto assim no chão. Fora e esse aqui sou eu. Completamente fora, E daí Felipe fala, eu também estou fora do círculo, mas é isso mesmo. E o interessante disso, Gabi, me saltou agora aqui na mente, é que mesmo ele percebendo que ele estava fora do círculo, mesmo ele se sentindo rejeitado pelo grupo, mesmo ele percebendo que ele era diferente, ele continuava no grupo não pelo grupo, mas por Jesus. Exatamente. Isso atraiu, né, Betina? Isso chamou muita atenção dele. Jesus foi suficiente para ele. Se não importava quem estava do meu lado, à direita, na esquerda, estava atrás, estava na frente. Importante é que eu estou aqui. Importante é que eu estou na presença dele. Importante é que eu estou vivendo essa experiência com ele. E Mateus encontrou em Jesus essa suficiência, né? Essa falta, esse suprimento, vamos dizer assim. Que ele precisava. Ele encontrou em Jesus. É porque ali ele não tinha ninguém, né? Ali ele não tinha ninguém. E aqui, Gabi, a gente aprende um negócio interessante. Às vezes a gente está rodeado de gente. Exato. Tem tanta gente ao nosso redor. Mas parece que a gente está sozinho. Mas, como filho de Deus, a gente não está sozinho. O Senhor está com a gente. Ele está ali. Ele nos acompanha nesse processo. Eu vejo isso, Mateus, algo que me chama a atenção também, quando a gente fala ali no diretor, né, os atores e tal, é muito visível a diferença de idade, né, de Mateus e de Felipe. Ou seja, alguém mais experiente, um pouco mais vivido, olhando aquele que é mais novo, não sendo tão... Não, vem cá, vamos conversar junto. Acho que é legal esse papel, né? De você mais experiente, você começar a olhar para aquele que não é tão experiente, tá tão quieto e... Olha, eu quero fazer parte da tua vida e eu quero que você faça parte da minha vida. Isso é muito legal também a gente pensar. E você falou das idades, né, das experiências, né? A hora que Felipe levanta, ele dá uma olhada para Pedro, né? Eu imagino ele pensando assim, ó, sério que você tá fazendo isso? E dele qual a necessidade, né? Pedro vai lá e abraça o Mateus e sai, né? Abraça com palavras e com atitude, né? Então isso é muito bacana. Então a gente, mesmo estando num grupo que a gente não sente que é querido e que é aceito, a gente precisa entender que Jesus nos chama para fazer a diferença onde a gente está. E é o que ele fez com o Mateus, né? A gente vê mais pra frente, nesse episódio, quando ele tá sentado na árvore. O que tá do ladinho dele ali? Eu esqueci agora. Tadeu tá do ladinho de Mateus. Tadeu. E ele tá sentado registrando, né, o que Jesus falou e os contextos do que tá acontecendo. E daí, de repente, vem de novo Pedro, né? Por que você tá fazendo isso? Por que tá fazendo isso? Qual a necessidade, né?
E daí você vê evidenciando de novo a personalidade de Mateus, que Mateus é muito das exatas, né? Ele é muito sistemático. Então, para ele precisa registrar tudo. Então, ele é os números que Jesus falou e você vê isso na Bíblia depois, hoje, né? Hoje é muito engraçado. Eu acho muito curioso, muito legal. E daí eu fico pensando, cara, como Deus tem o senso de humor, né? Tipo, até nisso ele pensa, porque os discípulos são completamente diferentes e eles registram a mesma cena, a mesma situação de jeitos, perspectivas completamente diferentes. Com detalhes diferentes. Exatamente. E esse isolamento, né, que a gente percebe de Mateus me traz um significado muito importante perceber assim, aqueles que são isolados também são vistos por Deus, né? Aqueles que são isolados também são amados por Deus. Tinha gente ali, que nem Pedro, tu tá fazendo isso de sozinho novo, tá na multidão, perdendo tempo aqui, né? Ele foi lá, foi ter um momento dele. Jesus tinha esse momento, né? A gente vê Jesus tendo um momento só. Jesus tinha um momento de solitude, um momento que ele ficava na dele, tinha que conversar, ele tinha que colocar as ideias no lugar, encaixar o quebra-cabeça. Para não perder o foco do que ele tinha que fazer, né? Mas o fato de eu estar, às vezes, sozinho, não significa que eu estou, de fato, sozinho. O solitário, né? Solitário, né? O Senhor está com a gente. E é interessante isso, pastor, porque o Pedro vai ali, cutuca Mateus... né? E depois vai lá e fala com Jesus ainda. Né? Fala, Senhor, tem gente atrasando o grupo. Peraí, a gente tem um fofoqueiro aí, não? Né? Eu acho engraçado, porque alguns amigos, quando a gente conversa sobre a série, né? Fala assim, cara, eu sempre me identifiquei com o Pedro na Bíblia, mas esse da série não. Esse é muito bala. Mas é legal quando ele vai lá falar com Jesus, porque Jesus para, eles estão caminhando os dois, e daí Jesus para e olha para ele. E quando Jesus para e olha para ele, Jesus fala assim, se tem alguém que não está acompanhando o ritmo, é preciso que a gente vá mais devagar. Uau, isso aqui traz uma lição importante pra gente, né? A gente às vezes quer na ânsia de fazer as coisas tão rápido e correr para apressar o reino. Tem gente que não tá acompanhando, então calma. Vamos pra levar todo mundo, né? Exato. Não é pra chegar mais rápido. Né? Dizem, a paciência é uma virtude, né? Não é uma corrida, na verdade. É quanto mais pessoas você levar. E às vezes esquecer do propósito, né? A gente tem passado por alguns treinamentos, né, Betina, de transmissão de cultos para a igreja, né? E às vezes o pessoal fica tão... É óbvio, né, que a gente tem que falar da técnica, é a minha especialidade, Sim. né? E às vezes assim, a preocupação é tão grande. Qual câmera eu vou usar? Qual a luz é melhor? E aquilo e aquele outro da técnica, né? E daí tá transmitindo o culto, seja com a câmera boa, câmera ruim, as pessoas estão comentando e você não tá curtindo o comentário das pessoas, né? Então, assim, você esquece que toda aquela estrutura foi feita para alcançar as pessoas. E se elas estão ali conversando com você, conversa com elas. Né? E é o Pedro ali, né? Ele está esquecendo que o motivo de Cristo tá ali, dele proteger, dele ser o fortão do grupo e tal, é para levar a mensagem. E às vezes ele esquece de a mensagem é para todo mundo, né? Inclusive para o Mateus, para o colega dele, né? Sim, sim. Perfeito. Eu vou aproveitar desde do Mois aqui, vou dizer, já que, né, tem que conversar com as pessoas, conversa com a gente também, né? Você que está aqui nos acompanhando, né? Conversa com a gente, fala aí o que você achou desse episódio, né? Você também se identificava com Pedro ou não? Com qual discípulo deles ali você se identificou mais? De repente com o Mateus, né? Para trazer mais os detalhes. Tadeu ali parceiro, né? Felipe que chegou, né? Boa vida, tranquilo, entendendo o que está acontecendo. Conversa com a gente aí o que você está achando dos episódios do The Chosen e também aqui, né, do nosso podcast, né, Gabi? Bastidores. Com certeza, por favor, venha acompanhar a gente. Podcast top de linha, não dá pra perder. Você tem que ficar com a gente conectado até o final, ok? Se você sumir daí, olha, vai dar problema. Então fica conectado aí, não saia. Mas tem outros que virão aí, tem que estar ligado, vai ser bem. Tem muita coisa legal pra gente falar, Sim. né? A gente tá falando de Mateus e de Pedro, parece que a gente tá andando em círculos ao redor de Mateus e Pedro, mas eles não são os personagens principais desse episódio. Exatamente. Né? Tem um outro personagem que o encontro dele com Jesus é fantástico, que é Natanael. Né? Moisa, conta pra gente um pouquinho como é que foi que Natanael foi inserido aí no episódio. No momento difícil? A gente começa com aquela cena que é antes da vinheta, né? E ali a gente entende que ele era um arquiteto, um engenheiro, né? E você vê ele dando algumas diretivas ali que não estão sendo escutadas e provavelmente por causa disso tem uma demolição, tem um acidente de trabalho, se eu posso falar assim, sim, né? E ele se decepciona, ele se frustra muito, né? E daí, de novo, a nossa amiga Lia, né, nossa produtora, falou algo que é muito bonito, né? Porque daí ele se frustra com aquilo, ele sofre com aquilo e ele vai para orar debaixo de uma figueira.
E aí, de novo, né, a intencionalidade do ator, do diretor e da produção ali, de colocar num lugar tão esmo, tão distante, que seria impossível alguém estar vendo ele. Né? Ele estava, de fato, sozinho. Ele estava Ninguém realmente estava sozinho. vendo. Existe um take lindo, inclusive, né, aberto lá, com a árvore no canto, e ele lá. Então você consegue perceber o isolamento dele nessa cena, né? Bem distante, sozinho, ninguém sabia, ninguém estava com ele. Extremamente aflito. Muito nesse aflito. momento. Muito aflito. E é justamente nesse momento de grande aflição, né, que Natanael, ele faz uma oração sincera. Ele abre o coração a Deus. Linda a oração dele nesse momento. Linda. E uma das frases ele chegou dizendo, olha, inclina para mim os teus ouvidos quando eu chamar, responda. Ele diz, Senhor, tu vê. Eu só tenho a dizer o seguinte, nada do que nós venhamos falar ao Senhor vai escandalizá-lo. Nada. Ele já Pastor, sabe. repete essa frase. É muito importante, E pessoal. a gente precisa ouvir isso de novo. Nada, vamos lá. Não esconda Vire a nada, câmera, porque- por favor, para que nós possamos falar diretamente aos nossos internautas. Nada do que você for falar para Deus vai escandalizá-lo. Deus ama o coração aberto. Natanael fez isso, né? Ele já conhece, né? Sim. Jesus já conhece. Natanael fez isso, falou, Senhor, tô aqui em desespero, tô aflito, a situação tá crítica. O Senhor vê? Essa é a grande pergunta, né, do texto Sim. bíblico. O Senhor vê isso? A aflição, né, de Natanael, né? A que nível chega o coração aflito que consegue transbordar. E foi isso que Natanael fez, né? Ele eu transbordou a aflição dele para Jesus, para Deus, né? E é muito legal porque, assim, 90% das vezes que você for assistir algum filme, novela principalmente, né, até a pessoa vai chorar e, assim, aquela lagriminha linda caindo só pelo meio, uma gotinha só, né, e não borra a maquiagem. Bem nada. cinematográfico, né? E ali você vê ele o bigode cheio de, né? De sujeira e as ele lágrimas rolando mesmo. Rolando, ele baba O enquanto olho todo fala. virado em água. Assim. É uma maneira Bem natural, né? É, bem natural. Você vê a sinceridade ali, Sim, né? A espontaneidade a entrega, ali. É exatamente a entrega. E o que acontece com a gente hoje, né? Aham. Quantas vezes eu, em casa de madrugada, no meu quarto, me acabando de chorar e tipo, quase debatendo com Deus, né? Querendo uma briga praticamente, né? Tipo, Senhor, mas o que tá acontecendo? Por que é assim? Por que é assado? Tarará. E é o que o pastor falou, né? Para Deus, a gente não precisa colocar máscara, né? Porque ele já conhece a gente, né? Ele conhece. Para os outros aqui, a gente coloca, né? Todo dia a gente veste nossa mascarazinha, a gente vai para o trabalho, a gente vai para aula e a gente se posta e tal. Mas para Deus, você não precisa fazer isso. Não tem por que você fazer isso. E é legal porque, assim, quando ele abre o coração para Deus, sempre como a gente, quando a gente abre o coração para Deus, certamente, pastor, ele saiu daquele momento mais leve. Sim. Mas ele ainda não tinha respostas. Não, ele não né? ouviu, né? Ele não viu, ele não ouviu, ele não tinha as respostas. Ele saiu com o coração mais leve, porque ele transbordou para Deus, né? Desabafou, exatamente. E aí Felipe vem e chama ele, né? Natanael, vamos lá, vem aqui numa reunião, no encontro, vai ter uma pessoa lá que você vai ver. E ele já chega todo desconfiado, né? Quando ele senta ali com o grupo, ele tá todo desconfiado, mas o que é? O que ele vai dizer? Quem é, né? Só vou abrir um parênteses aqui agora. Quando alguém te chama pra ir na igreja, pra ir no culto, no grupo de jovens, vá porque é Deus querendo falar com você. Que foi exatamente o que aconteceu na série, né? Natanael. O amigo chamando o Natanael, cara, vamos lá. E ele, tipo, não tinha resposta, né? Dele, vou lá conversar, sei lá, numa reunião e... Sim, exato. E deixa eu pegar o teu parênteses aqui, que assim, daí trazendo pro lado de produção de novo. Felipe é todo bicho grilo, todo, né, paz e amor, todo alegrão, todo, né? Mas quando ele fala do Messias, quando ele fala do Cristo pro amigo dele, você vê a feição dele se moldando. Você vê ali que daí o diretor, né, com a intencionalidade, né, ele coloca ali uma luz de contra. É uma fotografia absurdamente linda ali. Mois, o Porque que é uma luz de contra? Por favor. Revelações agora, a luz de contigo, contra, meu amigo. abre ali. Essa luz lá em cima, você tá vendo uma pontinha lá. Essa luz aqui, é esse contorninho que dá aqui. A luz que vem por trás, ombro, né? No ombro da gente. Então nessa cena você vê muito forte essa luz de contra, porque a câmera tá pegando de costas, né? E você vê ali a feição dele se moldando, se transformando, porque eu tô falando agora, não que ele deixe de ser leve, que ele continua sendo leve, mas nesse momento eu tô falando do meu Salvador para você e eu quero que você venha comigo. Cara, é incrível. Tô falando com peso, com seriedade, com certeza, né? Com certeza. Então, por isso o destaque dele naquele momento, né? E aí, a gente percebe que Natanael fica meio inseguro porque Filipe foi extremamente convincente, né? Do que ele estava acreditando e por que ele tinha convidado Natanael. Mas daí ele sai do encontro, né? E daí eles estão caminhando
E daí, de repente, ele fala, mas como assim, né, Felipe? Daí ele tem um encontro de verdade com Jesus. E ali é lindo, pastor. Olha, quando o Natanael fez a oração que a gente já comentou aqui, e você encontra nas Escrituras, você vai ver esse momento ali de Natanael. Ele não recebeu um WhatsApp dizendo assim, ó, ok, eu te ouvi. Oração né? recebida. Show. Recebeu lá no Instagram, né, um negócio Uma ó, notificação. Seguir em frente, vai dar tudo certo. Não, o silêncio. E aqui é legal a gente perceber como o Senhor usa suas ferramentas pedagógicas para trabalhar com a gente, para trabalhar com o Natanael. Tipo, você vai precisar esperar um pouquinho, amigo. Só que é o seguinte, eu não vou te mandar uma mensagem do céu. Você vai ter a resposta pessoalmente. Vai ser pessoal. A resposta vai ser pessoal. E quando a gente vê no episódio justamente esse encontro, tá os dois ali, Felipe e Natanael, e daqui a pouco vem o Senhor, o grande Jesus, né? O Jesus Cristo, né? Marcos inicia o livro dizendo Jesus Cristo, justamente diz assim, é aquele que cumpre todas as profecias. Ele é Jesus, mas ele é o Jesus Cristo. Jesus, olha, quem é esse camarada aí, né? Então, eu te vi debaixo da figueira. Gente, E essa cena? é incrível, né? Ninguém sabia que ele estava lá. Ninguém sabia que ele tinha ido para lá. Ninguém o viu lá. E ele não comentou com o Felipe? Não. Mas Jesus sabia. E além dessa frase de Jesus, eu te vi, né? Que é o título do episódio, né? Ele fala algo para Natanael um pouquinho antes disso que me chamou a atenção. Porque Natanael fica tão atônito diante de Jesus e com o que ele está falando, que ele olha para Felipe. Né? E Jesus fala para ele, não olhe para ele, olhe para mim. Cara, Jesus fala isso pra gente o tempo todo, não olhe para ele, olhe para mim. Não olhe para o seu problema, olhe para mim. Não olhe para essa condição, olhe para mim. Não olhe para essa situação, olhe para mim. E é isso que Jesus está falando pra gente hoje, né? Olhe pra mim, Gabi. E eu acho que uma coisa muito interessante que o Moisa pode complementar é essa questão que essa peculiaridade, eles quiseram focar muito no olhar, né? Tanto de Jesus quanto do... Esqueci o nome dele. De Natanael? De Natanael. Porque ele olha pra Felipe meio incrédulo, e daí Jesus pede pra olhar pra ele, daí foca no olhar. O olho dele todo marejado. E, nossa, e a cena, ela é, tipo, simples, né? Sim. Como a Lia tinha comentado anteriormente. A cena foi num beco, ela, sabe? Numa rua, qualquer lugar. E a gente, às vezes, lê na Bíblia pensando num lugar exuberante, né? Porque a cena, em si, a situação é muito bonita. E a gente imagina e idealiza um lugar, mas aconteceu em qualquer lugar simples. Isso aqui que é legal, né? Uma sacada do roteiro, né, Moisa? Sim. As cenas acontecem em lugares comuns do dia a dia das pessoas, para mostrar pra gente que viver o evangelho, ter encontros com Jesus, não precisa de lugar previamente preparado, organizado. Ok, Jesus também estará em lugares organizados, mas ele também está no comum do dia a dia, né? Na rotina. Betina, uma coisa que me chama bastante atenção nesse episódio também, justamente nessa cena, é perceber que Natanael, ele perguntou para Jesus assim, de onde você me conhece? De onde você me conhece? Rapaz, Jesus tinha condições de falar para ele assim, olha, eu posso te dizer como aconteceu o teu nascimento. Sim. Eu posso te dizer o primeiro dia que tu foi na escola. Eu posso te dizer que eu lembro exatamente o que você comeu quando você fez 14 anos de idade naquela festinha de aniversário. Mas Jesus, ele foi ao ponto, Jesus resolveu dizer assim, olha, eu não vou falar para você o dia que você tropeçou e machucou e ralou o joelho, não. Eu te vi debaixo da figueira, ou seja, era um momento atual, era uma circunstância atual, ia fazer muito mais sentido para Natanael naquele momento. E aqui vem o recado de Deus, né? Deus nos contempla. Amigo, querido telespectador, você que nos acompanha nesse momento, jamais perca a percepção de que você é assistido por Deus. Amém. De que o olhar de Deus sempre está sobre você, assim como esteve sobre a vida de Natanael. E assim é cada um de nós, amigos, né? Moza, a Betina, a Gabi, Deus nos vê, Deus nos contempla. É bom saber isso, né? É maravilhoso. Gostoso. Nós temos um olhar, um olho que conhece tudo, que é vigilante de tudo. Ele nos contempla, isso é bom demais. Isso E ele é nos bom contempla, demais. pastor, nos melhores e nos piores Todos os momentos. E ele fez questão de deixar isso claro, né, para Natanael. Eu vi você no seu pior momento. Ou seja, estou aqui na sua frente respondendo sua oração, né? Eu te ouvi, eu estive contigo. Então, E o reconhecimento veio dele, exatamente. né? Mestre, nossa, que legal. O Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando a gente tem essa consciência de que Ele me olha, a minha resposta vai ser, Senhor, ok, você é meu.
Agora eu sou teu. Tô aqui. E sabe o que me chamou a atenção nesse finalzinho do diálogo deles, pastor, que você acabou de comentar? É que Jesus falou pra ele assim, né? Você sabe quem eu sou só porque eu te vi lá na figueira, né? Então, na verdade, nessas entrelinhas dessa fala deles, está escondido a ideia de ter experiências com Jesus. Né? Então, não foi porque ele viu na figueira, mas foi porque naquele momento eu estava vivendo uma experiência contigo. Ele estava entregue, né? Exatamente. Ele estava entregue. E o legal aí que é uma frasezinha que parece que foi uma piadinha escrita pelo roteirista, mas é pura Bíblia, né? Que isso aí tá lá o verso bíblico, né? E Jesus ainda fala para ele na Bíblia, né? E você creu em mim só porque eu te vi na figueira, você vai ver coisas muito maiores, né? Depois, olha, com esse bate-papo aqui, eu pegaria a minha Bíblia. Com certeza. E vou lá, ler mais, uma curtir folhadinha, mais, porque tem muita Conferir. coisa boa na palavra de Deus. A gente tem que viver mais isso, né? Sim. A gente tem Com que ler certeza. mais. E Deus tem muita coisa para falar com a gente. A gente tem que abrir espaço pra gente viver experiências, né, com Deus. E ler a Bíblia, ter momentos com Deus, é uma boa oportunidade para começar esse relacionamento, se você não tem. E se você tem esse relacionamento, para você poder fortalecer e Potencializar. torná-lo mais forte, né? Mais íntimo. É porque assim, a gente pensa, eu queria ter sido um dos discípulos, né? E ter tido a experiência de viver com Cristo, tal qual eles estiveram aqui. Seria maravilhoso, né? Ainda mais a gente vê um Jesus simpático daquele, né? Sim. Mas a gente esquece que a gente tem o Espírito Santo, né? Então, assim, foi nos concedido o privilégio de ter um Deus conosco o tempo todo. Sim. Né? E é bíblico, quando a gente abre a palavra dele, ele vai estar conosco. Né? Então a gente perde tempo em não buscá-lo. Exatamente. Então que a gente não perca mais tempo. Né? Então que você não perca mais tempo, que nós não percamos mais tempo e que possamos buscar a Cristo todos os dias por meio da leitura da palavra, por meio da comunhão com Ele na oração, abrindo e transbordando o coração para Ele, né? E assistindo também bastidores, né? Porque aqui a gente fala de Cristo, a gente fala de experiências com Jesus, né? Analisando alguns materiais audiovisuais aí que nos ajudam a ter algumas sacadas, algumas percepções que de repente nós não tivemos ainda. Gente, obrigada por terem estado aqui, Gabi, foi muito legal. Eu que agradeço, gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Obrigada, pastor Alex, por ter estado com a gente também. Alegria, sempre à disposição, foi bom demais. Tamo junto. Legal. Vamos deixar as redes sociais aqui pro pessoal que tá acompanhando. De repente quer perguntar alguma coisa pra Gabi, né? Gabi, aí, Vamos como é que é o lá. negócio da agenda também, Margem Misericórdia, Norte? gente. Você, né, como cantora. É uma loucura. Como é que funciona? Deixa aí sua rede social pro Tá pessoal bom, te vocês seguir. podem seguir o meu perfil pessoal, que é Gabi Castro, OFC, ou o Margem Norte também, ou não, né? E o Margem com Norte, certeza. por favor. @Margem Norte, no Instagram, em todas as plataformas também, não deixe de ouvir a gente. Legal. Pastor Alex, se o pessoal quiser tirar mais dúvidas, conversar um pouquinho mais sobre The Chosen, sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre qualquer coisa que possa aproximar as pessoas do Evangelho, onde é que te encontra? Primeiro dizer que a gente tá bem à disposição. Legal, Pode chamar legal. que aqui a gente pode conversar e eu quero aprender com você também, né? A gente Legal. conversa e vai aprendendo. Mas é o @, tu pega ali o Instagram, pr.alexfrorenco, você vai me encontrar por lá. Alex Florenco. Alex Frorenco. Florenco de Florenço, com C cedilha, Isso. mas sem o cedilha. Sem o C cedilha. Fechou, então. O Instagram não deixou eu fazer do jeito que eu queria. Vou orar por eles. E aí, Mois, e você, onde é que o povo te encontra? Ou pode me achar no Moisa Foto, com Z e PH, e também o meu Insta profissional, que é o @24frames.br. @24frames.br. Mas deixa eu perguntar o seu, né? Porque assim, a gente lembra aqui que temos a Betina, que é uma jornalista, né? Que está aí com a gente. Então, por favor, também quero ver seu arroba aqui, Olha. Betina. Obrigada, Mois. Não é só Ok. host, não, gente. A mesa Tem virou, mais. né? A mesa virou. A mesa virou, né, Gabi? A mesa virou. Ok, então pra gente continuar conectadinhos, @Betina Pinto. E a gente pode continuar conectados também pelo @Adventistas Sul, que é a rede social aqui, né, da União Sul Brasileira, e a gente continua em contato, trabalhando e trazendo mais aspectos bíblicos para vocês. Gente, obrigada de coração pela participação de vocês. A gente que E a você agradece. também que nos acompanha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.